Você está preparado para as aflições e para as angústias dessa vida? Você está preparado para a doença? Você está preparado para a enfermidade? Você está preparado para a morte? Você está preparado para a eternidade? O vídeo a seguir é um testemunho real e pessoal de uma situação de aflição, de angústia, de morte. E o único que pode dar vitória é a confiança no Senhor Jesus, o único Senhor e Salvador. Imagine uma situação onde você não consegue respirar direito, uma situação onde parece que o seu peito vai explodir. Quando você come alguma coisa, seu estômago começa a inchar, seu peito começa a inchar, seu coração começa a contrair cada vez mais forte. Você sente como se seu coração estivesse crescendo. Você sente como se seu coração fosse explodir. Quanto mais você se acalma, mais a contração, mais a dor, mais a falta de ar. Como você acredita que você estaria numa situação como essa? E o que você faria para vencer tal situação? Como você acredita que alguém poderia vencer uma situação como esta? Através de medicamentos, através de médicos, de internações? Qual é a sua estratégia para vencer as aflições e as angústias deste mundo? Qual é a sua estratégia? Qual é o seu plano de salvação? Qual é o seu plano para vencer a morte? Eu acredito que o testemunho que vai vir a seguir pode falar muito ao seu coração. Isto é, se você der lugar ao Espírito Santo, se você abrir o seu coração espiritual para que Deus ministre uma palavra do alto na sua alma, que pode mudar não somente o seu presente, mas pode mudar o seu futuro. Porque o futuro de todos é a eternidade. Todos nós um dia estaremos na eternidade. E só há um plano para a salvação da alma, e é Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar vitória contra as aflições, as angústias e contra a morte. Somente Ele venceu a morte. E Ele dá essa vitória a todos aqueles que se arrependerem, se convertendo a Cristo como único Senhor e Salvador. A pessoa ela pode ser curada de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de enfermidade, mas em algum momento ela vai ter que partir. E geralmente a aflição e a angústia ela vem numa hora que a gente não espera. Seja de aflições e angústias passageiras, algo que acontece no dia a dia e nós vencemos. Deus dá vitória, ou aflições e angústias que elas são de eternidade. Uma aflição e angústia que não passa. Existem aflições que são
somente para essa vida. E existem aflições que são para a vida eterna. O Senhor Jesus, ele pode dar vitória tanto para essas que são dessa vida, como as que são para a eternidade. Geralmente, algumas lutas, algumas adversidades, elas vêm no momento que nós não estamos esperando. Eu falo que o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar na hora que nós não estivermos esperando. É como a morte para alguns, vem na hora que a pessoa não está esperando, de repente está na eternidade. O Senhor Jesus, ele vai vir como num piscar de olhos. Tem coisas que são como num piscar de olhos. Quando a gente pensa que alguma coisa vai vir, já foi. E é nosso dever estar preparado para qualquer situação, para qualquer adversidade. A Bíblia fala do dia mau. E o dia mau geralmente vem num dia que nós não esperamos. O dia pode estar como o sol de verão. E as águas podem estar calmas. Mas como que de repente tudo pode mudar. Uma pessoa pode ir no médico, no melhor especialista, no melhor hospital. Ela pode fazer um exame hoje e o exame pode constar que a pessoa não tem nenhum mal. Mas do dia do exame, pro dia da consulta, pro dia do resultado, a pessoa pode ter algum mal. Mas no exame vai falar que está tudo bem. Mas daquele tempo, da consulta, que ela fez o exame, que ela pegou o resultado, ela já está com a enfermidade, com uma doença. Que o exame, quando foi feito, não detectou. A pessoa pode fazer um check-up hoje, e hoje está tudo bem, e amanhã não está bem. Amanhã surgiu uma enfermidade, uma doença. Da mesma maneira, a pessoa pode estar doente hoje, enferma. O exame está falando que você está doente, que você está enfermo. E você orar, alguém orar por você e Jesus te curar. E amanhã você está saudável. Depois da oração você está saudável. Uma pessoa pode estar bem hoje e mal amanhã. Uma pessoa pode estar mal hoje e bem amanhã. Por isso que eu falo de aflições e angústias passageiras. E tem alegrias também que são passageiras. Mas existe uma eternidade de alegria, de paz, de prosperidade no reino de Deus. Como também existe uma eternidade de aflições, angústias e tristezas eternas. Aqui na Terra, o que mais importa é ter saúde, humanamente falando. Porque uma pessoa é rica, ela é próspera, mas ela não tem saúde para usufruir da riqueza, outro vai usufruir daquela riqueza. A pessoa não é tão rica, mas ela tem saúde, ela ainda usufrui de alguns prazeres. Existem enfermidades, existem doenças que a pessoa só pode mover os olhos. Literalmente só pode mover os olhos. Não pode nem mover o pescoço, só os olhos. Tem estado vegetativo. Então, praticamente o maior bem que o homem tem aqui na Terra é a saúde.
Mas na eternidade não é a saúde, é a alma. Uma pessoa que está com saúde aqui, mas não tem Cristo como único Senhor e Salvador, ela está pior do que uma pessoa no estado vegetativo que tem Cristo como único Senhor e Salvador. Porque aqui tudo vai passar. Mas a eternidade é algo que não passa. E aquele que está no estado vegetativo, tem Cristo como único Senhor e Salvador, ele vai para um lugar onde ele não vai estar mais doente, não vai estar mais enfermo. E aquele que está aqui está saudável, sarado, sarada, se morrer sem arrependimento, sem conversão, sem confissão em Cristo como único Senhor e Salvador, vai passar a eternidade toda doente, vai passar a eternidade toda enfermo, vai passar a eternidade toda em tristeza. Não queira passar para a eternidade sem Cristo para descobrir que o que eu estou dizendo e falando é a verdade. Não pague para ver. Que o Evangelho de Cristo é a verdade. Que o que a Bíblia ensina a respeito de eternidade é verdade. Não pague para ver. Não tenha dúvida. Tenha convicção que essa palavra é verdadeira. Porque um dia você estará na eternidade. E se você duvidar dessa mensagem, dessa palavra, você não vai ter mais oportunidade de voltar atrás. Você não vai ter mais oportunidade de se arrepender e Deus te perdoar. Porque o perdão de Deus é para agora, é para este momento. Porque o dia de amanhã não nos pertence. O daqui a pouco não nos pertence. Daqui 1 hora, daqui 2 horas, 3 não nos pertence. Muitas pessoas fizeram planos para este ano, para esse dia, mas não estão mais aqui. Já foram para a eternidade. Tem pessoas que fizeram planos para amanhã, mas o amanhã para eles não vai chegar. A aflição e angústia da morte, ela pode vir a qualquer momento. Tem vários vídeos de pessoa curtindo, andando no carro, bebendo, sorrindo, e o carro capotando, o carro batendo, e aquela alegria ali, ela foi embora. Tem várias situações, os vídeos no YouTube são documentos publicados do que eu estou dizendo, de pessoas que acharam que estava no auge, acharam que tinha uma vida toda pela frente aqui e partiram para a eternidade. Pessoas que fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. E ainda que alguns planos possam ser concluídos aqui, ainda assim, um dia, todos nós vamos nos deparar com a eternidade. A eternidade está em todos os momentos, em qualquer situação. Um dia nós vamos nos deparar com aquilo que é para sempre. A Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria. Porque na casa do luto nós ficamos sabendo o fim de todas as coisas. E o fim de todos é estarem diante de Deus, salvos ou perdidos, condenados ou justificados, aceitos ou rejeitados. E a aceitação ou rejeição de Deus depende do agora, deste momento. Não espere para depois, porque o depois pode ter passado.
O logo mais pode ter passado. O daqui a pouco pode ter passado. Cristo está agora para salvar todos aqueles que se arrependerem, se converterem, confiando nele como único Senhor e Salvador. Não adianta querer fazer essa confissão depois que passar para a eternidade. Tem que ser agora por fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. É o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. O amor se fez uma pessoa. O amor se materializou em Cristo. O perdão dos nossos pecados se materializou em Cristo. No seu sofrimento, nas suas aflições e nas suas angústias. Ele padeceu para que nós pudéssemos ser perdoados e justificados. Esse é o plano da salvação da alma. E esse é o único plano que funciona e funcionará no dia do juízo de Deus. Boa meditação das coisas do alto. A paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita emoção que eu venho falar nesse vídeo. Mais uma vez aí eu não vou poder estar fazendo aí os treinos do Baruch, enfim, a caminhada. Mais uma vez aí foi interrompido, né? Na semana passada aí eu tive aí um problema. Eu treino em casa, né? Eu pratico musculação aqui em casa. E depois do treino, eu comecei a ter contrações muito fortes aí no peito. E essas contrações foram aumentando ali no coração. E eu sentia como se meu coração estivesse inchando, né? E pareceu que o coração ia explodir, dores muito fortes. E foi dando ali falta de ar. E depois desse dia, depois dos dias consequentes, eu comecei a passar por esse tipo de situação. Eu já passei muitas aflições e muitas angústias em vários sentidos, principalmente quando eu não buscava Deus, quando eu não tinha Cristo como meu único Senhor e Salvador. Quando eu me afastei também de estar orando, de estar buscando a Deus, no contexto de estar congregando. Mas dessa vez foi algo assim, imensurável, que minhas palavras aqui não vai poder expressar a angústia e a aflição que eu senti. Não em relação a morrer, não em relação a partir. Porque se na hora que vem a dor, vem a palpitação, vem a contração e simplesmente eu morresse, eu estaria indo para o céu e não estaria sentindo mais nada. Se eu estivesse lá no céu agora, eu não estaria sentindo mais nada. Quem está lá no céu agora, quem está lá com Jesus no paraíso, não está sentindo dor, não está sentindo aflição, não está sentindo angústia, não está sentindo nenhum mal. E nem pode sentir. Mas aqui no mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, e tem de bom ânimo. E ali parecia que meu peito ia explodir, parecia que alguém estava socando meu coração, mas de dentro para fora. Eu sentia como se meu coração estivesse esmurrando meu peito, como se meu peito fosse rasgar. E eu também estava com uma contusão no peitoral. Pode ser de exercício físico, pode ser má postura, coluna. E pode ser várias situações, existem situações desconhecidas. É uma dor que dá tipo no miolo do peito, mais voltada ali pro lado do coração. Tem um nome, eu ia anotar o nome, mas eu não estava pensando em fazer o vídeo, mas me veio o coração e eu tô fazendo aqui o vídeo, tem o nome. Talvez eu deixe aí no comentário do vídeo outra coisa que pode ser. Então pode ver várias situações. E minha barriga começou a inchar bastante.
Outras pessoas falam que isso é gases, né? A minha barriga começou a inchar bastante, o peito começou a inchar também e bastante dor. E eu comecei a orar a Deus, né? Buscar ali o Senhor ali em lágrimas, orando a Jesus. Liguei para minha mãe orando ali de um lado, eu no outro, eu com o telefone, a gente orando, buscando a Deus. Então o que estava me angustiando não era o partir, mas eram as dores, muita dor, uma dificuldade muito grande para respirar. E passado ali, eu acho que mais ou menos 1 hora sentindo aquilo, né? Pessoas próximas, meu tio perguntando se eu queria ir para o hospital. Eu falei, não quero ir para o hospital não. Eu vou buscar a Deus aqui. Mesmo ali antes, né? Nas primeiras contrações, eu fui para um canto, comecei a orar. Eu imaginava que se eu fosse para o hospital, eles já iam querer me abrir. Já iam me cortar no meio, falar que tá tendo um infarto ou algo parecido, eu não sei, mas eu preferi ficar orando e buscando a Deus. E depois de 1 hora ali, aí foi amenizando, mas eu fiquei num certo trauma, né? Então, nos outros dias, aconteceu novamente. E às vezes sem treinar, sem estar malhando. Aí começava a vir uma angústia muito grande, né? E aquela lembrança daquelas dores no peito, aquelas pancadas, aí eu começava a lembrar daquelas dores e começava a ter uma ansiedade muito grande. E o coração começava a dar contrações, não tão fortes como essa, mas elas dando contrações, dando pancadas. E eu orando a Deus, buscando a Deus, né? E quando aí eu fui para casa da minha mamãe querida. Aí ela fez o chá e tal, fazia umas massagens, eu comecei a ver umas técnicas de respiração, que ajudou, mas uma ansiedade ainda muito grande, as contrações muito fortes. Aí quando foi agora no domingo, eu acordei muito fraco mesmo, muito cansado, entendeu? E com aquilo na mente, entendeu? Aquela sensação de ansiedade, de pânico, de angústia, de aflição, entendeu? Como eu volto a dizer e repito, não em relação à morte, mas em relação à angústia da morte. Porque uma coisa, quando você está em Cristo, você é uma pessoa que espiritualmente está viva para Deus, no contexto de salvação da alma. Quem não está arrependido, convertido em Cristo, é como que para Deus estivesse morto espiritualmente. Tanto é que a Bíblia fala da segunda morte. A segunda morte é a separação total de Deus. Quem está em Cristo não passará pela segunda morte. Alguns passarão pela primeira e alguns nem passarão pela primeira, porque quando Cristo voltar, essas pessoas elas vão ser transformadas, seus corpos vão ser transformados num piscar de olhos e elas vão subir. Então esse grupo de pessoas nem vai passar pela primeira morte, irá pela segunda. Então, mas a morte ela tem uma angústia, a morte ela tem uma aflição, né? Quando o Senhor Jesus Cristo ele estava no Getsemane orando, ele sentiu a angústia, a aflição da morte. E ele pediu ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Porque ele estava vendo a angústia que ele ia passar, ele estava vendo a aflição que ele ia passar, ele estava vendo a dor que ele ia passar. Quando uma pessoa ela passa uma situação de morte, ela já imagina a dor, a aflição e a angústia que ela vai ter naquela situação, né? Já vem uma situação de pânico, né? Em alguns casos não é da morte em si, mas é o que antecede a morte. No caso de uma dor, de uma aflição, de uma angústia, né? Você começa a sentir uma dor muito intensa. Você vê pessoas acidentadas, pessoas gritando, pessoas gemendo, né? Então aquele contexto de dor, aquilo ali eu não quero. Aquilo ali nem o próprio Cristo quis, mas ele falou, todavia seja feita a tua vontade. Então ele submeteu aquela angústia por livre-arbítrio, ele se submeteu àquelas dores, ele se submeteu a passar pela morte para que nós pudéssemos receber perdão e justificação e salvação da nossa alma. Então veio essa aflição, veio essa angústia, né? E essa memória ficou muito forte em mim, né? E
Então, quando chegou no domingo, eu me senti bastante fraco. E quando foi assim na parte da tarde, eu me senti melhor, me senti mais disposto e fui correr. Aí eu corri, foi uma benção, corri normal, né? Não deu nada, né? Voltei tranquilo. Aí eu não ia pro culto no domingo, é o aniversário até lá da congregação onde eu congrego, né? 61 anos do ministério, 32 anos do pastor atual, o pastor Sival, na frente dessa obra, e eu não ia, mas eu me senti bem e fui. Geralmente eu chego mais cedo, eu chego ali por volta ali das 17 horas, 5 horas da tarde, o culto começa às 18, eu gosto de passar um tempo orando ali, principalmente quando o pessoal ainda não chegou, porque chega uma equipe, né, para organizar ali o culto online, os meninos chegam para tocar, para ensaiar, enfim. Então eu gosto do momento mais reservado ali antes do culto, que é uma prática da doutrina da Assembleia de Deus, você chegar, dobrar o joelho e começar a buscar Deus até na hora que o pastor toca uma campainha para se iniciar o culto formalmente, assim dizendo. Mas muitos têm abandonado essa doutrina, né? As pessoas chegam ali, conversa, fica papeando, aquela coisa toda, né? Não sendo o pessoal da equipe, porque o pessoal da equipe que está trabalhando não tem como, eles têm que trabalhar, eles têm que ensaiar, eles têm que falar, mas tem gente que não tem nada a ver com isso, está ali conversando, papeando, então eu já gosto de chegar logo mais cedo para poder ficar um tempo ali com Deus. Aí eu cheguei ali 17 horas, comecei a orar, né? E de repente começou as contrações no peito, começou as pancadas, mas eu continuei ali orando, né? Eu já tive afastado da congregação de Deus e eu passei muitas situações de aflições, de angústias, em vários aspectos, em relação à morte mesmo. E eu falava assim com Deus, Deus, eu não me importo de passar aflição e angústia, nem de ficar deficiente ou em uma cadeira de roda ou algo parecido, mas que seja, Senhor, na tua presença, seja te buscando, não desse jeito aqui. Porque muita gente está fora da congregação, não está buscando a Deus, aí tem um acidente lá, fica aleijado, acontece um problema lá, aí volta e começa a buscar a Deus aleijado, né? Sendo que podia buscar a Deus com as duas pernas. O filho pródigo só voltou a buscar a Deus porque ficou passando fome e necessidade. E eu não quero buscar a Deus por causa de necessidade dessa vida, ainda que eu tenho necessidade das demais coisas. Mas eu sempre tive no meu coração buscar a Deus por amor e por temor, por respeito, por reverência, né? Então eu sempre tive isso no meu coração. Deus, eu quero te buscar, Senhor, entendendo? Não é questão de não buscar pela dor, porque a dor sempre vem, dor é aflição, isso aí vai ter. Então eu falava com Deus assim, se um dia tiver qualquer tipo de problema, né, pela vida que eu já levei na minha adolescência, fora da tua presença, né, tudo aquilo que a gente planta a gente colhe, isso aí não... eu quero dizer que musculação, que boa alimentação, entendendo? Técnicas respiratórias, enfim, eu quero dizer que qualidade de vida não dá saúde. É muito bom ter qualidade de vida, mas qualidade de vida não dá saúde, quem dá saúde é Deus. E eu não estou afirmando isso agora por causa da situação, enfim, eu sempre falei isso, quem dá saúde é Deus. Uma pessoa ela pode treinar, malhar, pegar peso, ser um atleta, vai chegar um dia ela tem uma doença, ela tem uma enfermidade, ela tem um problema. Entendendo? E ela malhou a vida toda, outro que também não malhou, gente que cuida da alimentação, tudo direitinho, chega um momento tem uma doença, tem uma enfermidade, você está entendendo? Isso é algo espiritual, entendeu? Mas quanto mais você buscar ter uma melhor alimentação, uma atividade física, melhor para aquele momento, mas isso não quer dizer que vai ser saúde, a saúde a vida toda não. Quem dá saúde é Deus, e esse corpo aqui, ele veio do pó, entendeu? E ele vai voltar para o pó, porque até aqueles que forem transformados, quando eles receberem novo corpo, o velho corpo vai para o pó, o novo corpo sobe, entendeu? O corpo espiritual, enfim. Então, tem gente que treinou, levou o corpo ao extremo, e hoje colhe por isso. Em qualquer atividade física, não estou falando de gente que usou esteroide não, gente que não usou também. O camarada treinou, levou o corpo ao extremo e hoje está colhendo. O corpo... A pessoa às vezes leva o corpo ao extremo uma atividade física de exercício, mas outros levam o corpo extremo no trabalho, entendeu? Que exerce muita força. Tem muitos homens que trabalharam em roça, que ele sacrificou demais ali trabalhando e hoje o corpo dele colhe. Por quê? Porque ele vai passando o tempo, né? E vem a consequência, esse corpo aqui, esse corpo nosso físico, ele não é imortal, ele não é invencível, ele não é infalível, entendeu? Esse corpo aqui é falível, independente de qualquer contexto de realidade que você viva. Então, quando eu cheguei ali, começou a dar as palpitações no coração e aquela coisa toda, mas eu fiquei de joelho. Aí 18 horas começou o culto, foi muito difícil para mim aquele culto. Tem um ventilador gigante que é ligado,
E aqui quando liga aquele ventilador faz muito frio e eu sento na frente, porque Deus mandou eu sentar ali na frente. Uma vez um irmão falou que as pessoas não sentam na frente ali porque eu fico dando glória a Deus alta, aleluia, aí as pessoas não querem sentar ali. Não, primeiro, tem gente que não senta ali por causa do frio, porque quando eu sentava mais para trás, as pessoas que sentavam lá atrás, elas falavam que o culto lá atrás era um e o culto lá na frente era outro. Tem gente que já sentava lá perto de mim porque falava que o culto lá era diferente, o culto de trás era um e o culto da frente era outro. E quando eu sento ali na frente ali, algumas pessoas não estavam sentando ali também por causa do frio, faz muito frio, são dois ventiladores muito grandes e eles fazem muito frio. E outros também não sentam perto de mim porque eles ficam conversando o tempo todo e eu oro mesmo e clamo mesmo. E tô ali para cultuar a Deus, tá entendendo? E fica conversando de coisa que não tem nada a ver e às vezes Deus me inspira para falar sobre isso, enfim. Então se não for para cultuar a Deus, adorar a Deus, é bom sentar até em outro lugar mesmo, mais distante, mais para lá, enfim. Tô ali para cultuar a Deus. E aquele ar-condicionado ligado lá, aquele negócio, aquele ventilador ligado. E a máscara, né? Você fica com a máscara ali, aquela máscara, 2 horas ali, já limita a sua respiração. Eu usei técnicas de respiração, te ajuda bastante, né? Porque quando você começa a entrar num estado de ansiedade, de pânico, de angústia, a respiração muda, né? E o seu corpo pensa que você está correndo perigo e começa a mandar adrenalina. E aí alguém pode falar assim, não, irmão, é só ficar tranquilo, relaxar. É interessante que quando correndo, malhando, eu não sentia nada. Mas quando eu parava e eu começava a relaxar, as contrações no coração, pum, pum, e contrações fortes. Então quando eu começava a relaxar, me sentir tranquilo, começava as palpitações no coração. O coração começava a contrair. Quanto mais eu relaxava, mais o coração contraía. Então se você chegar, não, irmão, relaxa, fica calmo. Eu estava calmo, eu estava relaxado. Eu sei para onde eu vou se eu partir daqui. Eu tenho total certeza para onde eu vou. E eu sei que lá é melhor do que aqui. Oxalá que Deus me levasse, que desse a contração, que o coração contraísse, que viesse as palpitações e eu subisse. Eu não teria mais ter preocupação com nada dessa terra. Entendeu? As preocupações é só quanto está aqui. Então assim, aí aquela máscara no rosto, e aquela dificuldade de respirar já, e o coração começou a dar umas pontadas no culto, dava umas pontadas assim, e eu comecei a ficar tonto. E graças a um irmão lá falou, né, eu saí um pouco para beber água, para respirar um pouco, tirar um pouco a máscara ali, ficar mais na minha. Aí o irmão veio falar alguma coisa assim como se estivesse dando prisão de ventre. Não estava dando prisão de ventre, entendendo? Eu estava fazendo as necessidades normalmente. Entendeu? A barriga inchava, o peito inchava, mas eu não estava com prisão de ventre. Eu não estava com esse tipo de problema, entendeu? Eu não estava com problema assim das coisas fisiológicas. Eu não estava nada, estava normal. Mas de repente a barriga começava a inchar e o peito começava a inchar e aquela pressão, parece que tem uma pressão dentro de você, entendeu? A pressão parece que está subindo. E o peito começava a inchar e começava a vir angústia, as contrações, as dores. Então isso aí é algo terrível, terrível, terrível. E ali no culto começou isso, ali no culto. Mas eu falei, eu vim para te adorar, Senhor. Eu acredito que às vezes eu fico no culto e dou glória a Deus alto, e aleluia. Tem momentos que eu me sinto tão assim que eu começo a dançar na presença de Deus. Mas eu não sei se Deus pensa assim, mas eu acredito que aquele culto ali foi o melhor que eu dei para Deus, porque ali foi um sacrifício real de louvor. Porque muitos nessa situação não vai para o culto. Eles vão para os médicos, eles vão para os hospitais. Não estou criticando você que vai, nem estou falando que você está errado, entendeu? Mas muitos nessa situação não vai para culto, entendeu? E eu falei, não, Senhor, eu vou para o culto porque eu aprendi que se uma pessoa está doente, enferma, ela deve procurar os presbíteros, ela não deve procurar os médicos. É o que está escrito na Bíblia. Não estou dizendo que não tem que procurar médico, mas a Bíblia diz para você procurar os presbíteros, não fala para procurar médico. Se alguém está doente, né, chama os presbíteros da igreja e ele vai te ungir com óleo. E a unção vai te curar. E se for enfermidade, doença por causa de pecado, você vai ser perdoado e curado. Então sempre crie nisso. Entendeu? Sempre eu acreditei nisso. Tantas vezes eu já tive outras dores nas costas, já tive dores no peito, vários tipos de dor de dente, tudo. E eu fui nos obreiros, fui nos presbíteros, pedi unção e fui curado. Entendeu? Dores fortes, mas só que essa, além de ser uma dor forte, ela foi uma dor prolongada. Você vê, eu fiquei 1 hora assim sentindo dor, entendeu? E fiquei muito tempo sentindo dor. Todas as vezes eu sentia uma dor e passava. Eu sentia uma dor hoje, amanhã eu sentia outra. E toda vez que eu fui nos presbíteros, na igreja, pedir oração, Jesus me curou. E eu fui lá fazer isso. Na verdade eu fui lá mais para pedir oração mesmo para os presbíteros. E nessa, eu falei, eu vou ficar aqui cultuando e ver as contrações, e ver as dores.
Você tá entendendo? E via a falta de oxigênio, eu abaixava um pouco a massa para respirar. Meu nariz começou a entupir por causa do ventilador, o ar muito gelado. Já estava frio, tá um tempo frio por aqui no Distrito Federal. E já estava frio, aí ligou aquele ar-condicionado, tava mais frio ainda, né? E uma luta para cultuar a Deus. Eu ia lá fora, bebia água, tentava respirar, ficava tonto, o coração contraindo, as pancadas no peito. Mas eu tava ali louvando a Deus. Mesmo ali na minha, mesmo sem dar glória a Deus alto, mesmo sem dar aleluia alto. Aí orei a Deus, né? Quando eu cheguei, eu falei, Senhor, prepara um presbítero, levando um presbítero que creia, Senhor, na cura. Porque tem presbítero que não crê. Tem uns que parece que não é nem chamado por Deus, não é nem escolhido por Deus. Ele não crê. Aí eu vi o irmão lá, o irmão Antoniel. Nesse dia foi o irmão Antoniel, mas Deus já usou outros obreiros lá, outros presbíteros, em outras situações. E falei, tem como você me ungir e orar por mim? Tava muito, as lágrimas vinham. Tinha hora que as lágrimas vinham no culto, não era por emoção a Deus, assim, não era por causa da dor. A dor era muito grande, então eu estava sentindo uma dor muito grande, então as lágrimas vinham assim. Mas ao mesmo tempo eu estava confiante em Deus, porque eu estava assim, se eu partir aqui, eu estou partindo louvando a Deus, eu estou partindo glorificando, eu não estou partindo em vício, eu não estou partindo em prostituição, eu não estou partindo em adultério. Entendeu? Eu não estou partindo em coisas que desagradam a Deus, eu não estou fazendo coisas que desagradam a Deus, eu não estou no pecado, nem o pecado está em mim. Então isso me dava uma confiança, uma segurança muito grande, sabe? Deus, Cristo, Ele me dá uma segurança, sabe? Uma confiança. E eu não posso viver de uma forma e pregar outras, entendeu? Se eu ficar com medo da morte em si, todos esses vídeos aí vocês podem deletar e apagar. Não tem sentido nenhum vídeo desse, nem de cachorro, que eu não tem nem existência a minha vida aqui, eu congregar. Entendendo? Se eu pensar de uma forma diferente, se eu pensar que aqui é melhor do que lá, entendendo? Eu estou sendo hipócrita. Eu não entendo. Disse uma vez aí, mamãe falando que tinha um pregador falando que sabia que o céu é muito bom. O céu é muito bom, o céu é muito isso aqui, mas ele queria viver mais tempo aqui. Não, ele não tem confiança que o céu é melhor. Ele não tem confiança que o céu é bom. Pessoas que têm confiança que o céu é bom mesmo, não vai querer achar que ficar aqui é melhor do que estar lá. Não tem como. Entendeu? Se pessoas que pensam assim fossem lá no paraíso, quem está no paraíso não quer voltar para cá mais. Se essas pessoas fossem lá no paraíso, elas não falariam coisas como essa. Entendeu? Alguns falam, mas eu queria ficar aqui por causa do meu filho, cuidar da minha mulher, cuidar não sei de quem, né? Mas se fosse lá no paraíso, não. Ele não ia querer ficar aqui para cuidar de ninguém. Ele queria estar lá. Entendeu? Então tenho essa convicção, eu prego sobre isso, eu ensino sobre isso, e num momento como esse não poderia ser diferente. Então veio, sabe, essa convicção de Cristo assim, foi me fortalecendo. E o que está na palavra, cheguei no presbítero, ele falou assim, Wesley, você não quer que a igreja toda ora por você não? Porque eu queria só ele orasse ali por mim, né? Ele me ungisse, é isso que eu queria. A Bíblia fala presbítero. Aí eu falei, não, você que sabe, irmão, você que sabe. Ele foi lá, comunicou, a igreja estava na hora da oração lá, dos enfermos do pessoal, pegou o óleo, me ungiu, desceu o outro obreiro, botou a mão no meu peito. Quando eles começaram a orar, eu já senti um refrigério. Já senti um refrigério assim, já senti uma paz, já senti um gozo, como que uma cura, né? Já senti algo assim de Deus, assim, que mais chorando. Aí eles orou, Toniel me abraçou ali e tal, uma bênção. Aí eu voltei para cultuar a Deus, mas de vez em quando ainda vinha umas contrações, aquelas contrações, vinha aquela dor, né? E eu ali buscando a Deus, dando glória. Aí ia lá para fora ainda, bebia uma água, buscava a Deus. Aí foi a hora da palavra, e quando foi a hora da palavra, aí começou a pregar da palavra, e começou a falar da ressurreição de Cristo, começou a falar que ele estava vivo, e ali e no começo do culto eu não conseguia soltar a voz, eu não estava nem conseguindo soltar a voz, e de repente minha voz soltou, abriu minha garganta, e eu comecei a dar glória a Deus, comecei a dar aleluia, comecei a exaltar ali o nome do Senhor ali, alto, eu comecei a sentir força. Sabe, eu fiquei em pé, eu não estava conseguindo ficar em pé, eu ficava em pé, eu já começava a ficar tonta, eu fiquei em pé, eu comecei a dar glória a Deus e aleluia, e ver aquela convicção do Espírito Santo de força, sabe, de saúde, de vigor, e eu não me importei mais se meu peito dava contração, se ia dar contração, sabe, eu não me importei mais com falta de ar, minha respiração ficou normal, o entupimento do meu nariz foi embora, eu senti que meu peito ele abriu, entendeu? Meu peito ele abriu assim, entendeu? Meu ar abriu, eu senti força, eu senti poder, tanto é quando eles encerraram o culto lá, eu ainda fiquei lá cultuando a Deus, dando glória, eu não queria ir embora, entendeu? Tinha um momento que eu estava lá no culto, quando eu cheguei lá depois da oração, que eu queria ir embora. Eu sentia vontade de ir embora, tanta dor que eu estava sentindo, que eu falei pro pessoal, não estou cultuando a Deus, não estou adorando, Tinha um momento que eu queria ir embora, mas depois eu já não queria mais ir embora, o pessoal saindo lá, e a equipe lá de louvor ficou cantando, eu queria que eles cantassem mais, para me adorar mais Deus, glorificar mais Deus. Aí toda aquela ansiedade foi embora,
toda aquela dor foi embora, as contrações foram embora, e aqui estou bem. Isso foi no domingo, hoje já é terça-feira. Então toda aquela ansiedade, aquele pânico, tá vendo? Caiu por terra. E eu estou aqui para dar esse testemunho, para agradecer a Deus, para agradecer Jesus, para agradecer a igreja do Senhor, tá vendo? Agradecer os irmãos que oram por mim, mesmo independente da situação. Quem sabe ali mais ou menos viram realmente que eu não estava bem, tiveram intercedendo. Então esse vídeo aqui também é de agradecimento a Deus e agradecimento a Cristo, porque ali na igreja ali a gente praticamente não tem oportunidade, né? Ali tem muitos irmãos com muito testemunho, tem muitas maravilhas que Deus faz ali, né? Tem muitos irmãos com mais experiência, com mais bagagem, né? Então assim, a gente não tem aquela oportunidade para estar falando aqui, mas eu falo aqui, independente de qualquer coisa, né? Falar que a oração do justo tem muitos seus efeitos. E eu estava ali naquela hora ali que os irmãos oraram e eu falei com Deus: poxa, Senhor, eu fiz conforme a tua palavra, Senhor. Eu não procurei médico, eu não fui procurar hospital, Senhor. Eu vim procurar os presbíteros, como diz a tua palavra, Senhor. Eu estou obedecendo, não vai ter efeito, Deus. Entendendo? Estou fazendo o que o Senhor mandou, Senhor, entendendo? E Deus teve misericórdia, porque tem situações que a gente passa ou vai passar e é da vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus agradou moer Jesus Cristo, para que outras pessoas fossem salvas como eu. Às vezes Deus se agrada nos moer, irmão, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas tenham fé, para que outras pessoas tenham esperança. Às vezes Deus permite uma situação difícil na nossa vida, entendendo? Para que outros venham a buscar a Deus. Então eu fiquei, e tudo isso, concluindo aqui, eu fiquei imaginando a angústia que o Senhor Jesus Cristo sentiu e a aflição que ele sentiu, sabe, a aflição, a angústia da morte, né, que ele sentiu, que a Bíblia fala que ele suou sangue. Ele chegou a pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse aquele cálice. Eu quero dizer que Jesus Cristo, ele é a segurança na hora das aflições e na hora das angústias. Eu fico pensando em pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm a convicção da salvação da alma em Cristo. Quando vinha a aflição da angústia, da morte, quando vinha um pânico da morte, e essas pessoas realmente passarem para a eternidade sem Cristo, aí que vai sentir angústia, aí que vai sentir aflição, aí que vai sentir pânico. E uma angústia, uma aflição, é um pânico que não tem fim, não tem consolo. Uma pessoa que ela pode passar angústia, pode passar aflição em vários sentidos. Ela sofre um acidente, vem um corpo de bombeiros, vem uma equipe médica, tem alguém do lado, a pessoa está no hospital, por pior que seja o hospital, entendeu? Tem alguém ali para dar um auxílio, tem um equipamento, tem um remédio, às vezes não tem, mas tem alguma coisa assim que te dá uma ponta de esperança. Tem alguém, tem um refrigério, tem um remédio, tem alguma coisa. Mas as pessoas que estão neste momento no inferno, elas não têm mais nada para consolar elas. As pessoas que estão do lado dela ali estão como ela e pior, estão sofrendo mais do que ela, porque as pessoas vão sentir sofrimento na alma de acordo com as suas iniquidades e suas injustiças, que podem ser perdoadas em Cristo aqui. Você pode ser perdoado por Jesus. Você pode receber o perdão das suas iniquidades, das suas injustiças agora. As pessoas que estão no inferno é porque rejeitaram esse perdão. Eles rejeitaram Cristo como único Senhor e Salvador. E quando fala rejeitar, não é você falar com palavras e suas atitudes mostrando que você nega a Deus. Porque o que mostra que nós aceitamos Jesus de coração é nós falarmos sim com a boca, mas também nós cremos de coração. E quando fala crer de coração, está falando das obras que confirmam aquilo que você diz que aceita Jesus realmente. E quando você recebe o perdão de Deus, o Espírito Santo te ajuda a você vencer os seus pecados, as suas fraquezas. Ele vê a sua intenção, o seu esforço de querer não mais pecar. E nessa ele te dá a vitória. Porque Deus não perde peleja, Deus não perde batalha, Deus não perde para o diabo, Deus não perde para o inimigo, Deus não perde para a morte, Deus não perde para a aflição, para a angústia, Deus não perde para pânico, Deus não perde para a doença, Deus não perde para ninguém. Entendeu? Então, se você se apegar em Cristo, que é a vitória, você receberá a vitória da vida eterna. Agora, se você negar ele, se afastar, abandonar, aí a culpa não é dele, é da pessoa. Porque tem gente no inferno criticando a Deus, achando que está no inferno por causa de Deus. Deus enviou o filho dele para morrer
por ele, mas não deu valor. A culpa é de Deus. O professor dá a matéria, ensina a matéria, tem paciência. O aluno não se esforça, não estuda, chega na prova, tira 0, tira nota ruim, é reprovado, a culpa é do professor. Só pode cair na prova aquilo que o professor já deu, aquilo que o professor já ensinou. E o pior e o melhor, as nossas provas que nós passamos aqui na Terra é com consulta. Reprova em prova com consulta. Porque nós temos a orientação do Espírito Santo e temos a Bíblia. E temos a palavra de Deus. As provações que nós passamos aqui é com consulta, prova com consulta. E nós temos o mestre dos mestres, o professor dos professores para nos ensinar. Nós temos o Espírito Santo de sabedoria, de ciência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor de Deus para nos ajudar a vencer as provas. Agora, a pessoa não se esforça para consultar Jesus, para consultar as Escrituras, para consultar o Espírito Santo. Não acredita no que o professor está ensinando, bota outra resposta. Chega na prova, tem outro tipo de atitude e quer ser aprovado? Quer ser salvo? Aí vai para o inferno e reclama? Então, assim, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Espírito Santo, Ele está ao seu favor para poder te ajudar e te dar vitória em qualquer aflição, em qualquer angústia. Mas se você estiver em Cristo, como teu único Senhor e Salvador, arrependido e convertido dos pecados, Ele estará contigo todos os dias, em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Até diante da morte, que a Bíblia fala que é o último inimigo, Ele estará contigo e te dará a vitória. A terra e o céu estão passando, mas a palavra de Deus não passa. Cada dia mais a palavra de Deus é mais atual. Pessoas criticavam o Apocalipse. Pessoas criticavam os profetas de Deus. Pessoas criticavam os discípulos de Deus. As pessoas criticam Deus, mas tudo que Deus falou está acontecendo. A pessoa não precisa nem ser muito estudioso da Bíblia. A pessoa não precisa nem frequentar tanta igreja para ver que tem alguma coisa errada no mundo. Mas isso que para muitos está errado está no domínio de Deus. Já está nas Escrituras. Quem busca a Deus, quem lê as Escrituras, quem medita, quem está em Cristo, não é pego desprevenido. Deus, Ele nos prepara para a aflição, Deus nos prepara para a angústia, Deus nos prepara para as lutas que nós vamos ter. E Deus quer nos preparar para enfrentar a morte e vencer a morte. Tanto a morte física, sobretudo a morte espiritual. De você ter uma segurança que se você partir dessa terra, você vai para um lugar melhor. E eu orava e clamava e falava alto. Eu falava, se meu corpo físico tombar aqui, a minha alma sobe. Meu corpo físico pode cair, mas a minha alma sobe. A minha alma está em pé, está em firme em Cristo, como único Senhor e Salvador da minha alma. Amém? Então, fiquem com Deus. Boa meditação das coisas do alto. E pro canal do inscrito, quem curte o dog aí, tenha paciência, né? Que nesse momento aí a gente não vai estar podendo estar fazendo tantos vídeos, né? Que a gente tem que priorizar outras coisas, priorizar mais ainda o que realmente é importante. Eu tenho um vídeo que eu fiz, mas antes dos acontecimentos, mas eu não estou conseguindo editar o vídeo, porque ele foi feito em parte, porque o celular estava acabando a bateria, né? E eu mudei também a minha rotina, né? A minha rotina eu sempre fui um camarada que treinei muito, né? Pegando peso. Mas quando eu comecei a treinar assim, uma das coisas que eu aprendi é a respiração, né? Você ter usar técnicas de respiração no treino, você tá entendendo? Os abdominais e alongamentos. Eu fui malhando muito para pegar peso, né? E fui deixando isso de lado, então eu tô voltando mais a esse treino. Eu vou ficar uns dias sem pegar peso porque eu também estava com uma lesão no peitoral, você tá entendendo? Provavelmente pode ser por pegar peso, então eu vou ficar um tempo aí sem pegar peso, eu vou ficar mais em exercícios aeróbicos, né? Corrida, bicicleta, né? Abdominal, alongamento, técnicas de respiração, né? E tudo assim para condicionar o corpo, né? Porque eu estava crescendo demais, eu praticamente estava aí com 100 quilos, e não é de gordura, não é de obesidade, 100 quilos. Você tá entendendo? Eu não lembro de chegar a um peso desse.
Então, equilíbrio, moderação, tá entendendo? Em tudo que você fizer. E lembre-se que a gente tem um limite, né? E cada vez que vai passando o tempo, esse limite vai diminuindo. Nosso limite, a nossa capacidade física, respiratória, tudo vai passando o tempo, vai diminuindo esse limite. E existe um limite também para a nossa vida aqui. Tem um limite. Algum limite de alguns é 20 anos de idade, outros é 15, outros é 35, outros é 40, é 60. Tem um limite da nossa existência aqui. Depois é a eternidade. Com Cristo é a alegria eterna. Sem Cristo é a aflição eterna. E a escolha está agora, neste momento. Porque o dia de amanhã, ele não nos pertence. Então, quando veio essa situação, eu não esperava. Foi numa hora que eu não esperava, mas eu estava preparado. Porque eu estou em Cristo. Como digo, como o único Senhor e Salvador da minha alma. Amém? Mais uma vez, boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou, fiquem com Deus.